Oi, boa tarde. Boa tarde, agora eu ouço bem. Tudo bom com Bem, você? tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Você fala de onde? Sou de São Carlos, interior de São Paulo. Que maravilha, São Carlos. E como é que eu posso ajudar, Marcos? Então, Pedro, eu sou aluno do PFCC, eu estou para concluir o curso e a minha dúvida é depois da implantação do financeiro no processo de BPO, como que eu faço para orientar o cliente depois de ter a clareza do financeiro? Como que eu posso é, aconselhar ele a ter uma melhor gestão? Legal. Pergunta muito boa, muito boa. Vamos lá. Isso é um desafio grande, porque cada cliente vive uma realidade. Então, eu já me deparei com clientes de tudo quanto é tipo. Clientes assim que tinham uma geração de caixa, né, um superávit muito grande e que comprava outras empresas. O cara montou como se fosse o próprio investidor anjo com a sobra de caixa da empresa, de tanta grana que esse cara gerava no negócio dele. Era uma gráfica que atendia políticos e tal, talvez tivesse alguma relação com isso, um negócio muito lucrativo. Mas era essa empresa. Eu já tive negócios, cara, de ser um déficit enorme e de ser uma empresa inviável, em que você via que o negócio ele não parava de pé. Ou você faria uma mudança drástica na estrutura de custo da empresa, ou o negócio tinha que ser fechado às portas imediatamente, porque era um verdadeiro buraco negro de drenar recursos. Então, é muito difícil dizer como orientar o cliente sem você pegar o caso concreto. O que eu te indico é o seguinte: primeiro ponto, talvez isso esteja pesando na tua cabeça, né? Às vezes que eu recebi essa pergunta, sempre me via esse elemento por trás. Pedro, eu não me sinto preparado para poder orientar o cliente. Eu não sei se é o que, de alguma maneira, Marcos, se você se sente dessa maneira, de não se sentir preparado. Se for o caso, e mesmo que se não for, acho que é importante passar para o turno que está nos assistindo, deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Só de você estar ali, levando clareza financeira para o cliente e conversando sobre o negócio dele, não mais sobre percepções subjetivas, se nessa sala está quente ou está frio, mas falando por dados objetivos, se olhando para o termostato e vendo a temperatura, só de você estar conversando do negócio do cliente, olhando para dados objetivos, você já está fazendo uma ajuda tremenda na empresa dele. Uma ajuda tremenda, porque a maioria dos empresários não domina seus números. A maioria dos empresários não tem com quem conversar. A maioria dos empresários é solitário. Então, não sei, Marcos, se isso acontece com você, mas é algo que é muito comum, eu quero trazer isso à tona. Se você não se sente preparado, para com esse mimimi. Você está preparado, senão você não estaria aqui. Você está preparado. Esse tipo de coisa é igual quando você tem um filho. Você tem filho, Marcos? Não tem filho. Então, talvez você venha a ter, talvez você não venha a ter, tá tudo bem. Mas eu tive filho, né? Eu tenho uma filha de 3 aninhos, a Pérola, e certa vez alguém me disse o seguinte: Pedro, você nunca vai estar preparado para ser pai. Você só se prepara para ser pai quando o filho nasce. É só quando o filho nasce que você se prepara. Antes desse evento acontecer, você não está preparado. Você acha que está preparado. Você pode ler livros, você pode ver vídeos, você acha que está preparado. Mas é só quando o filho nasce que você realmente se prepara. É da mesma forma que eu vejo uma consultoria feita por um contador. Você nunca está preparado para tudo, porque a gama de possibilidades é gigantesca. São milhares de hipóteses possíveis para diferentes tipos de atividade econômica. Comércio, indústria, serviço, cruzado, não cruzado, regime tributário, tipo de empresa, gestão, se é uma gestão familiar ou profissional, seja qual for a variável. Tem milhares de variáveis nesse processo. E você nunca vai estar pronto para todas elas. Você só fica pronto quando a consultoria aparece. É como um filho. Então, assim, eu quero nesse primeiro momento te deixar mais confortável de você entender que se você não se sente preparado, não se preocupe. Ninguém está preparado, você só vai estar preparado quando o filho nasce. E só o fato de você estar lá, você é a pessoa certa para resolver. Primeiro, eu quero destravar a tua cabeça de você não cair na armadilha de achar que você não é bom o suficiente. Sim, você é bom. Olha só, você está aqui. Se você está aqui, meu amigo, minha amiga, significa que você vestiu para estar aqui. Você pagou dinheiro e pagou tempo para estar aqui. Quantos contadores fizeram isso como você? Poucos. Poucos. Você faz parte de uma minoria comprometida. Então, sim, você merece.
Vencida essa etapa, nós temos alguns números na gestão financeira que é muito importante você monitorar. E aí preste atenção na palavra que eu te disse, monitorar. Um número por si só não diz muita coisa. Então você pega lá, um faturamento, por exemplo, de 2 milhões de reais. É muito ou é pouco? Depende. 2 milhões de reais para uma empresa pode ser dinheiro pra caramba, para outra empresa pode ser quase a falência. O número em absoluto não diz nada. O que te diz alguma coisa é o monitoramento desse número, ou seja, é a evolução desse mesmo número ao longo do tempo. Então, quais são os números que você precisa monitorar no negócio? Primeiro, faturamento. Como essa empresa está evoluindo em termos de faturamento. E aí o faturamento, eu vou aqui tirar um pouco de conceito do contábil, tá bom? Vamos falar do conceito do financeiro. Isso é outra coisa importante que você tem que ter clareza. Terceirização do financeiro, né, o BPO financeiro, é gestão financeira, é sob regime de caixa. Contabilidade é regime de competência. Gestão financeira, meus amigos, considera tudo aquilo que entrou e que saiu, mesmo se não for receita, porque vamos lá, na contabilidade, se você for fazer a contabilidade fiscal, se o cara não emite nota, não é receita. Então, assim, o BPO financeiro, você tem que se destravar de alguns conceitos, de alguns dogmas da contabilidade para pensar o financeiro. Então, vamos lá. Faturamento, estou falando faturamento financeiro. Não significa se o cara emitiu nota fiscal ou não. Isso é outro problema. Essa é outra casinha para você mexer. Primeiro, vamos resolver o financeiro. Quanto ele está faturando, quanto ele está emitindo de boleto, quanto ele está emitindo de pedindo dinheiro, quanto Pix ele está recebendo. É isso que a gente precisa saber. Então, monitorar faturamento. Segundo ponto, você precisa monitorar a margem de contribuição. E o que é margem de contribuição? É a diferença entre as receitas e os gastos que variam com a receita, os custos. E aí, vamos lá, galera, mais uma vez. Esse é um conceito de financeiro, não é conceito de contábil. Custo na contabilidade é tudo aquilo que a gente faz para incorrer a receita. Então, por exemplo, você tem custo de mão de obra, salário fixo de funcionário. Se esse salário presta serviço, se esse funcionário presta serviço, isso é custo na contabilidade. No financeiro, se esse salário é fixo, ele trata como despesa fixa. Percebe? Então, tem diferença de conceito contábil e financeiro. Ok? Claro que às vezes é só nome, tá? Às vezes a pessoa fala custo, despesa, e essa é uma das bagunças que muitas pessoas fazem. Por isso que eu prefiro chamar de gasto, né? O gasto é custo, despesa, perda e desperdício. Então, gasto seria isso. Então, os gastos variáveis, você tem a receita menos gastos variáveis, sobra o que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição é quanto de dinheiro sobra para pagar o gasto fixo. Aqueles gastos que se repetem sempre, independente da receita, aluguel, salário de funcionários que é fixo, enfim, aqueles gastos que se repetem, quanto aquele produto, aquele serviço contribui para pagar o gasto fixo. Então, segundo número muito importante, margem de contribuição. Terceiro, é o resultado operacional. E o que é o resultado operacional? É o resultado da operação. Mais uma vez, meus amigos, desculpem pela redundância, mas é financeiro. Não estou falando aqui de contábil. Não é para você apropriar gastos não desembolsáveis, tipo provisão de férias, 13º, depreciação, não é isso. Estou falando de financeiro. Receita, gasto variável, gasto fixo, pum, o que sobrou de resultado operacional. Esse resultado operacional é como se fosse, entre aspas, bota aspas gigante nisso, o lucro operacional da empresa, ou o prejuízo operacional da empresa. Só que é regime de caixa e sem necessariamente guardar a idoneidade, né? Se aquilo vai para o LALUR ou não. Estou falando de entradas e saídas, independente do documento fiscal, da idoneidade fiscal. E, por fim, a variação do caixa. Se é superávit ou déficit, superavitário ou deficitário. Como é que essa empresa está fazendo? Se o saldo bancário dela, se a soma dos saldos bancários está aumentando ou está diminuindo. Esses são os 4 números que você precisa monitorar numa empresa. Os números mais básicos. Porque com esses 4 números na mão, você consegue identificar, no grosso, o que está acontecendo. É tipo assim, imagina que a empresa fosse um corpo humano, você tem que saber se o problema está nos membros inferiores, no tronco ou na cabeça. Com esses números, você consegue saber mais ou menos em que área está o problema. E tendo isso, você começa a dar orientação para melhorar em cada uma dessas áreas. Então, repetindo, receita, faturamento, né? Não necessariamente receita contábil, mas faturamento, margem de contribuição, resultado operacional e variação de caixa. Esses são os 4 números. Daí em diante, Marcos, meu amigo, e todos vocês estão me assistindo, é impossível a gente dizer o que fazer. Impossível, porque você pode lidar com muitas situações, mas muitas. Assim, eu vou pegar caso de... É o mais comum, tá? Vou pegar um caso mais comum, que é o caso dos sócios que tiram mais dinheiro do que a empresa tem para dar. O que está acontecendo lá? Vamos lá, de novo nessa estrutura. Tem faturamento,
margem de contribuição, resultado operacional, variação de caixa. A empresa dá resultado operacional positivo, ou seja, receitas menos custos variáveis, menos despesas fixas, ela fica positiva. Mas na variação de caixa ela está negativa. Aí quando você vê o que é o sócio, é a família que está tirando mais dinheiro do negócio do que o negócio poderia dar. Ou então aquele sócio que paga a despesa pessoal por dentro da empresa. E aí você vai lançar numa despesa não operacional. Então, assim, esses são os 4 números mais importantes, Marcos, para mim. Porque com isso você começa uma consultoria financeira, ou um BPO financeiro, né? E é um ponto interessante, Marcos. Muitas vezes o BPO financeiro, ele desdobra de uma consultoria financeira. Isso é maravilhoso, porque você ganha 2 vezes, você ajuda 2 vezes o cliente. Você ajuda ele a dominar o financeiro e a tomar decisões. Então, você sai do processamento financeiro e parte para a inteligência financeira, de ajudar ele a entender os números e tomar decisões com base nesses números. Então, se você está me fazendo essa pergunta, parabéns, porque significa que você já está caminhando para isso com esses clientes. E aí, meu amigo, como eu te disse, é você monitorar esses 4 números e conversar com o teu cliente para entender qual é a dor dele. Você vai começar a se deparar com muitas situações, como retirada da família, né? Mais do que a empresa pode gerar. Você vai se deparar, às vezes, com empresas que imobilizam muito capital. Tipo, a empresa compra muito estoque, pega o resultado financeiro, compra estoque, fica com aquele estoque parado, que aí, veja só, é um desafio que já começa a fugir do financeiro e começa a entrar no contábil, porque no financeiro, o que você tem? Você tem a saída da compra da mercadoria, mas você não tem o saldo da conta patrimonial, você não tem o saldo de conta de estoque no financeiro. Aí você começa a evoluir o cliente daquela análise do financeiro para análise da contabilidade. Aí que o bicho começa a ficar bonito. Que você começa a mostrar para o empresário que desembolsa uma coisa, o custo é outra. Inclusive, você pode incorrer em custo sem desembolsar nada. Quando você vende uma mercadoria que está no estoque, você está assumindo o custo, mas você não pagou nada, você está pago no passado. Às vezes vai pagar no futuro. Então, assim, a magia da contabilidade, e aí falando de uma maneira ampla, né? Contabilidade enquanto demonstrações contábeis, inclusive como fluxo de caixa, é você saber dar o remédio para o paciente na hora certa. Porque se você quiser dar o teu remédio muito robusto, se for fazer uma análise de balancete, uma análise de índices contábeis, com uma empresa que não tem controle nenhum, você só vai se frustrar e frustrar a empresa. Por isso que me parece que esses 4 relatórios, esses 4 números, sendo monitorados, acompanhado ao longo do tempo, é o melhor caminho para você fazer uma orientação financeira. Eu falei pra caramba. Eu te pergunto, Marcos, meu amigo, eu te ajudei ou te atrapalhei? Me ajudou muito, Pedro. Obrigado.